E aí galera do canal Decifrando Geografia, Douglas Russo aqui de volta. Eu sou Larissa Romana. A gente queria, antes de começar a correção do primeiro EQ 2017 da UERJ, anunciar algumas coisas. Primeiro, algumas mudanças, certo? Então vão ter integrantes novos, certo? Sim. Ficar atento também aos vídeos, então para isso se inscrever no canal, que a gente vai ter algumas coisinhas diferentes novas que a gente vai postar ao longo desse ano. Com relação ao EQ, 2 pontos. A segunda parte vai sair em breve, nessa mesma semana que você está vendo esse vídeo, certo? E a segunda coisa, todos os minutos das questões vão estar aqui na descrição. Então se você quiser alguma questão específica, vai aqui na descrição, aqui embaixo, que vai ter o minuto exato dessa questão. Exatamente. Correto? Então, para começar, vamos lá. Se você não tem a prova, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você baixar também, certo? E o gabarito você acompanha com a gente durante a correção. Então, você está vendo aí a primeira questão 45, está mostrando aí 2 cartazes e o texto diz o seguinte: as imagens acima reproduzem a capa de um livreto de 1823 e o cartaz de um filme de 2015, que contam a história de Hugh Glass, caçador e guia que se tornou referência no contexto da conquista do Oeste norte-americano. Então a gente já sabe que está falando da expansão pro Oeste. No século XIX, tendo enfrentado diversos perigos, incluindo o ataque de um urso. A narrativa dos feitos de Hugh Glass insere-se em uma concepção nacionalista que promove a valorização do seguinte aspecto. Então, primeira coisa, você que não leu o livro e não viu o filme, não precisa se preocupar, certo? Porque você não precisa saber a história nem do livro e nem do filme do Leonardo DiCaprio, que finalmente ele ganhou o Oscar, para resolver essa questão. O que você precisa é focar no que ele está te dizendo, em concepção nacionalista e expansão para o Oeste, a marcha para o Oeste do século XIX dos Estados Unidos. Eu gosto de fazer a comparação que a mesma forma que os Estados Unidos foi se expandindo para o Oeste, foi como Portugal veio para o Brasil. Eles não vieram com o ideal de inclusão social com os nativos indígenas que estavam aqui, e sim difundir a cultura nacionalista deles, certo? Do ponto de vista, no caso da Europa, eurocêntrico, certo? No caso dos Estados Unidos, valorizar a cultura deles. Então, a gente vai ter aí como opção, letra A, ideal civilizatório, progresso material, miscigenação étnica e ação preservacionista. Bom, primeiro ponto, começando de baixo para cima, a gente vai ter a ação preservacionista. Os Estados Unidos não estavam tentando preservar nada. Nem o território e nem a cultura nativa do local. Não vamos considerar a preservação da espécie deles como uma ação preservacionista, certo? Não justifica essa resposta. Então a gente já pode eliminar a letra D. Na letra C, acho que fica muito claro para quem estudou a Marcha pro Oeste e sabe todo o massacre que aconteceu com os nativos americanos nesse período, que obviamente a gente não vai ter uma miscigenação, ou seja, uma mistura entre essas etnias, certo? Dos nativos americanos e dos estadunidenses. Então também, letra C, fora. A letra B pode ser que role um pouco de confusão, porque esses territórios novos americanos, mais tarde, décadas depois, obviamente foram usados e são usados para produção ou industrial ou alguma produção agrícola, certo? Hoje em dia a gente tem isso. Mas o ideal mesmo era realmente busca por novos territórios, certo? Expandir o território para você aumentar o seu poder, sua influência e também, né, nesse momento é muito importante, o Homestead Act, que basicamente dizia que cada cidadão tinha direito a um pedaço de terra. Então, para que cada um tivesse sua terra, também era necessário mais terras. Então, essa expansão territorial. Então, essa expansão tem um ideal de colonizar, não de colonizar, mas povoar melhor o oeste da América do Norte. Então daí a gente vai ter como resposta a letra A, ideal civilizatório para os estadunidenses e não para os nativos que estavam lá. Então eles estavam com esse ideal de civilizar e também de povoar para cada um ter o seu pedacinho de terra. Então, gabarito da 45, letra A, ideal civilizatório. Certo? A questão 46 apresenta um trecho retirado de uma matéria do jornal O Globo, que tem como título A Dinamite de Pavio Aceso no Orçamento. A gente vai ler o trecho e depois vai passar para a questão. O ponto central, que já deveria ser tema de um amplo debate no Congresso, no Executivo e fora deles, é que a crise fiscal implodiu os alicerces da Constituição de 1988. A ideia de um Estado que seria capaz de eliminar a miséria, reduzir a pobreza e ainda fornecer serviços básicos como saúde e educação com eficiência faliu. Aceite-se ou não.
O Globo, 13 de dezembro de 2015. A questão pergunta o seguinte: de acordo com a reportagem, o modelo político de Estado que estaria inviabilizado no atual contexto brasileiro é denominado: letra A, bem-estar social, B, liberal federativo, C, democrático nacionalista, D, unitário desenvolvimentista. A resposta para essa questão está bem explícita no trecho, quando ele fala sobre miséria, sobre erradicar a miséria, a fome, a falta de educação e a saúde, e assegurar isso com eficiência. O modelo político de Estado que assegura isso, que tem como preocupação os direitos do cidadão, é o Estado de bem-estar social, o welfare state, que surge lá depois da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de assegurar para a população os direitos básicos de sobrevivência, né? Esse modelo de Estado entra em declínio antes do surgimento do Estado neoliberal, e no Brasil a gente tem esses direitos assegurados com a Constituição de 1988, após a redemocratização. O trecho ele vem dizendo que, por conta da dificuldade no orçamento, esses direitos básicos estariam prejudicados e não seriam feitos com eficiência. Uma coisa que a gente precisa perceber é que uma coisa é simplesmente oferecer medidas assistencialistas de saúde, educação, medidas que não são efetivas, mas são temporárias. Outra coisa é assegurar, de fato, a saúde e educação universal para todos os cidadãos, que é o objetivo do bem-estar social, que não eram medidas simplesmente de assistência temporária, né? Programas de governo, mas era algo que realmente estava na Constituição. Aqui no Brasil, o que o trecho diz é que esse modelo está em declínio. Então, por isso que a gente tem como alternativa correta a letra A, bem-estar social, no qual a preocupação está diretamente com os direitos básicos do cidadão. Bom, galera, seguindo aí, a gente tem a questão 47, certo? Ela vai mostrar aí pra gente um mapinha e um textinho que a gente está observando aí. Então vamos dar uma olhada primeiro no mapa, antes da gente ler o texto. O que a gente observa de cara no mapa? A gente observa algumas setinhas aí que vocês estão vendo. Todas elas estão apontando, né, ali para o Oriente Médio, tá? Ele mostra a origem ali dos países mais ou menos. E diz ali na legenda que tipo de produtos, né, estão chegando nesse território do Oriente Médio. Mas a gente vai ler melhor para a gente entender direitinho isso aí. Ele mostra assim: a rota até os jihadistas. Aí bota assim: componentes produzidos por 51 empresas caem no poder do Estado Islâmico. Mais de 50 empresas de 20 países, os 20 países eles estão citando alguns aí no mapa, entre elas uma brasileira, foram identificadas na cadeia de suprimentos dos dispositivos explosivos improvisados usados pelo Estado Islâmico em centenas de atentados terroristas. Além de mercadorias controladas, itens tão simples quanto ligas de alumínio, celulares ou fertilizantes, que podem parecer inofensivos à primeira vista, estariam na lista dos mais de 700 componentes encontrados em um levantamento realizado ao longo dos 20 meses pelo Instituto de Pesquisa de Conflito Armado. Certo? Então essa é uma matéria do Globo de 2016, ou seja, uma matéria recente. Então a UERJ costuma colocar assuntos recentes na sua prova, não esquecer que vão ter outros textozinhos recentes aqui nessa prova mesmo, tá? E aí ele pergunta a seguinte coisa aí que vocês estão vendo. A estratégia de ação do Estado Islâmico, mencionada na reportagem, apresenta semelhança, ou seja, não quer dizer que é igual, mas sim que tem algumas características parecidas, com a seguinte prática das corporações empresariais contemporâneas. Aí a gente vai ter letra A, padronização das tecnologias, incorporação dos fornecedores, desterritorialização da produção e superexploração de mão de obra. Vamos começar eliminando já as que estão mais absurdas, que, por exemplo, a letra D, superexploração de mão de obra. Ele hora nenhuma falou de mão de obra, oferta de mão de obra especializada, ou mais barata, ou onde tem, onde não tem, o que eles usam, o que eles não usam, certo? Então isso já está completamente fora de contexto, beleza? Vamos eliminar também o quê? A letra A, onde ele diz padronização das tecnologias. No texto mesmo ele diz que esses equipamentos, esses explosivos, são improvisados, certo? Então se eu improviso, eu não vou ter uma padronização no modelo fordista que a gente está acostumado desde o início do século XX, certo? Ferramentas, etc. Tá? Então a gente vai se virar com o que tem. É exatamente isso que eles fazem. Eles vão se virar com o que eles conseguem. Então já eliminamos letra A e letra D. Sobrou pra gente desterritorialização da produção e incorporação de fornecedores. Um ponto muito importante está na palavra fornecedores aí da letra B.
hora nenhuma a matéria está dizendo que essas empresas vendiam esses produtos, sejam eles simples ou não, para o Estado Islâmico, tá? Diretamente. Então quer dizer que o Estado Islâmico conseguiu, ou como ele disse aqui, produtos produzidos por 51 empresas caem em poder do Estado Islâmico. Então, da mesma forma que celulares chegam em presídios, certo? E não quer dizer que a empresa que produziu o celular vendeu para esses presidiários, ele chegou na mão dessa galera, esses produtos vão chegar na mão do Estado Islâmico. Não quer dizer que nenhuma empresa dessas vendeu para o Estado Islâmico. Então eles vão conseguir cada produto deles de um território diferente, certo? Então eles vão pegar alguns equipamentos dos Estados Unidos, algumas coisas da Rússia, algumas coisas do Brasil, da Índia, como ele mostra aqui mesmo no mapa, certo? Ele não está concentrando, ele não tem concentrado, na verdade, os itens que ele precisa de um território só, ou de um país só, ou de uma nação só. E sim, ele se vira com um pouquinho de cada um que ele pega de diferentes países, até porque ele sabe muito bem que nenhum país diretamente ia querer vender nada para o Estado Islâmico depois fazer qualquer atentado que assuste o mundo inteiro, certo? Então a gente eliminando também essa incorporação de fornecedores, porque não são fornecedores deles, certo? Fornecedor a gente está tratando com uma coisa direta, eu tenho uma empresa e forneço produto para você, ou então, por exemplo, a Samsung vendendo processador para a Apple, certo? Isso é um fornecedor. Então a gente também eliminando essa, a gente vai ter o quê? Desterritorialização da produção. No caso do Estado Islâmico, pegando cada produto que eles precisam de um país diferente. No caso das empresas, para eu montar, por exemplo, um carro, eu vou produzir o motor num país, eu vou produzir o pneu em outro, a carroceria em outro, certo? Então eu vou pegar diferentes itens para o meu produto final de diferentes países, tá? Uma produção bem espalhada ao redor do mundo, já que a gente está nesse momento do século XXI e isso é tranquilo de fazer, certo? Então na questão 47 a gente vai ter gabarito, letra C, desterritorialização da produção. Beleza? Questão 48, ela traz um conteúdo mais de cartografia, ela vem tratando sobre escala, tem um pouquinho mais de conta. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma boa olhada no mapa. O mapa ele vem mostrando o trajeto da tocha olímpica no Brasil, aí com uma linhazinha azul e vermelha. E um detalhe importante que você precisa reparar nesse mapa é a escala. Aí a gente tem 1, 2 pontos, 50 milhões. Significa que a escala foi feita em 1 para 50 milhões, que é a cada 1 centímetro de distância no mapa, né, que você mede 1 centímetro com uma reguinha, a gente tem, na verdade, 50 milhões de centímetros na realidade. Então, essa é a relação de escala nesse caso. A escala, lembrando, ela sempre vai representar a relação entre o mapa e o real, a distância no mapa e a distância no real. A questão ela diz o seguinte: no mapa, o trajeto total da tocha olímpica em território brasileiro mede cerca de 72 centímetros, considerando os trechos por via aérea e por terra. A distância real em quilômetros percorrida pela tocha em seu trajeto completo é de aproximadamente... Então a questão diz que todo esse somatório de toda essa linha azul e vermelha que aparece no mapa dá 72 centímetros. Quanto representa esses 72 centímetros na realidade? Qual é a distância real percorrida pela tocha? É muito prático a gente fazer essa continha. Se a escala é 1 para 50 milhões de centímetros, 1 centímetro para 50 milhões de centímetros, basta a gente transformar 72 centímetros em quilômetros de acordo com essa escala. O que a gente faz? O primeiro passo que você pode fazer é transformar 50 milhões de centímetros para quilômetros. Lembrando lá da conversão matemática, a gente vai cortar 5 zeros, né? Passar de centímetro para metro, a gente corta 2 zeros, depois a gente corta mais 3 zeros passando para quilômetro, o que dá um corte aí de 5 zeros e forma 1 para 500, 1 centímetro para 500 quilômetros. Agora, basta a gente multiplicar 72 por 500. 72 vezes 500 vai dar 36 mil. 72 centímetros que a gente tem no mapa, vezes 500, que é quanto representa cada centímetro. Então, 72 vezes 500 vai dar 36 mil, que é o gabarito dessa questão. Na verdade, a gente tem uma distância percorrida de 36 mil quilômetros. Gabarito da questão, então, letra C. Questão tranquilinha de escala. Na 49, vocês estão vendo aí, gente? Um textinho, certo? E uma questãozinha. Vamos lá. Antecipando-nos a derrocada, ou seja, a derrubada das forças subversivas acionadas por dispositivos governamentais que visavam a destruição
do primado da democracia e a implantação de um regime totalitário, tivemos a lucidez e o patriotismo de alertar os poderes constituídos da República para a defesa da ordem jurídica e da Constituição tão seriamente ameaçadas. Podemos hoje erradicar do mal das conjuras comuno-sindicalistas, proclamar que a sobrevivência da nação brasileira se processou sob a égide intocável do Estado de Direito. Certo? Esse é um textozinho da OAB de 64, tá? Só para a gente lembrar, e você não pode esquecer desse detalhe, tá? Não só lendo, mas também porque você está percebendo que isso é uma prova e você tem que estar ligado a todos os eventos internacionais que estão acontecendo. Década de 60 a gente está vivendo um período qual? Guerra Fria, exatamente, você falou na sua casa, eu ouvi. Tanto que ele, no textozinho ele fala mal das conjuras comuno-sindicalistas. Tá, beleza? Então não esquecer desse detalhe. E a gente vai ter ali o apoio da OAB à deposição do presidente João Goulart, ou Jango, como indicado no texto, insere-se no contexto de intensas polarizações de opiniões, e aí a gente lembra do mundo bipolar, certo? Entre partidos e associações. Essas polarizações expressavam posicionamentos distintos acerca da seguinte proposta do governo de João Goulart. Galera, lembrar, primeira coisa, independente da opinião política de João Goulart, nesse momento de Guerra Fria, a gente tinha um intenso choque de opiniões entre quem era favorável a alguma coisa ou contrário a essa mesma certa coisa. Como assim? Se eu dissesse que eu era a favor de algum direito social, era muito comum as pessoas associarem essa minha ideologia ao comunismo, certo? Se eu falasse que eu era a favor de alguma questão capitalista, provavelmente, já iriam automaticamente associar que eu estava alinhado ao bloco capitalista, de maneira ideológica, tá? Então, existe uma polarização absurda nesse momento de Guerra Fria, então qualquer coisa que você falasse tinha que tomar cuidado para que ninguém te associasse de um lado ou de outro, tá? E te taxasse de A ou de B, muito parecido com o que a gente vive hoje em dia, tá? A gente vai ter ali as opções: A, implementação de reformas de base; B, políticas de desvalorização monetária; letra C, cerceamento de liberdade de imprensa; e letra D, controle orçamentário dos poderes estaduais. Vamos de baixo para cima, para a gente ir mais fácil. Na letra D ele fala controle orçamentário dos poderes estaduais, ou seja, como se o Estado, né, o Estado com Ezão maiúsculo, né, o governo federal, estivesse controlando, né, os gastos dos estados. Isso não aconteceu principalmente porque o Brasil já é federalista há algum tempo, então o poder é dividido entre os estados há algum tempo, certo? Então vamos eliminar essa daí. Na letra C a gente vai ter cerceamento da liberdade de imprensa, ou seja, estava chamando como se houvesse uma censura dessa imprensa. O que aconteceu antes, né, durante Getúlio Vargas aconteceu um certo cerceamento de liberdade de imprensa, e depois do golpe de 64, e não durante o governo de Jango. Então também está fora aí. Política de desvalorização monetária, acho que fica um pouco fora de contexto, porque ele está falando de uma questão econômica, mas na verdade o texto não trata disso, e João Goulart não estava muito preocupado com desvalorizar a moeda não. E a gente vai ter na letra A, a resposta certa, implementação de reformas de base. Durante o governo de Jango, certo? Ele vai tentar mudar algumas estruturas para simplesmente causar algumas mudanças sociais nas pessoas que mais precisavam. E é exatamente por isso que vão costumeiramente associá-lo a um presidente comunista, ou aliado ao comunismo, ou que tinha ideias comunistas, etc. Certo? Justamente por ele estar preocupado com esse lado social da população. E essas reformas de base mudariam justamente coisas para essa base da população, para essa massa da população, e não para as oligarquias que costumam mandar no Brasil há já bastante séculos. Então essas reformas de base que causariam mudanças, melhorias para a sociedade, mas não para esses oligarcas, causaram um certo rebuliço, né, dessa galera que acaba mandando no Brasil, o que acabou gerando o golpe de 64, justamente por insatisfação dessa elite, certo? E aí acabaram depondo, né, João Goulart justamente por causa disso, golpe de 64, ditadura militar, e isso aí, assunto para outra hora, certo? Então na 49 a gente vai ter como gabarito letra A, implementação de reformas de base, que vai querer que a galera faça associe João Goulart com alguma pessoa comuno-sindicalista, como está dizendo ali no texto da OAB. Beleza? A questão 50, ela traz uma tirinha com o título A Cabeça e a Ilha, do André Dahmer. Aí do ladinho a gente tem escrito quadrinhos dos anos 10, e as falas são as seguintes.
O senhor pensou em uma imagem que represente os 50 anos da companhia? E aparecem 4 peixes, um maior que o outro, comendo um ao outro. É melhor deixar o assunto com o pessoal da publicidade, Carlo. E aí no final aparece um prédio com um outdoor com golfinho escrito 50 anos. Uma tirinha publicada no Globo em janeiro desse ano. A questão, ela pergunta o seguinte: a situação apresentada na tirinha remete ao seguinte processo característico do modo de produção capitalista: A. Formação de cartel. B. Fragmentação industrial. C. Massificação do consumo. E D. Concentração empresarial. Cada uma das alternativas traz uma característica e a gente precisa reconhecer qual delas está sendo apresentada nessa tirinha. O ponto principal dessa tirinha aí que representa essa característica são os peixinhos, né? O segundo quadrinho com o fundinho verde, que a gente tem um peixinho pequeno, o maior comendo esse peixinho pequeno, né? Vai comer esse peixinho pequeno e assim sucessivamente. Isso mostra, né? Dá uma ideia de que uma empresa maior, ela está como se fosse comprando, não vou dizer comendo, mas comprando nesse caso, incorporando, engolindo, de certa forma, a empresa menor. E assim acontece com uma empresa maior que engole aquela outra empresa, assim sucessivamente. Nesse caso, a resposta seria letra D, concentração empresarial, porque a gente tem uma empresa maior tomando conta de empresas menores, engolindo empresas menores, concentrando um certo serviço ou um certo produto com uma única empresa. E no final só vai sobrar o peixe grandão. Só sobra uma. Só que isso depois é apresentado de uma outra maneira no outdoor, que não é um peixe assim com dentes enormes, com uma cara de selvagem, é um golfinho escrito 50 anos. Mas por que não seria a alternativa A, B ou C? A alternativa A, ela fala sobre formação de cartel, que é um outro processo, que é basicamente a fixação de preços, né? Duas ou mais empresas entram em acordo para fixar os preços de um certo produto, de um certo serviço, numa determinada faixa de valor, e todos os consumidores são obrigados a consumir aquele produto por aquele valor, já que todas as empresas estão oferecendo pelo mesmo valor para conseguir levar mais dinheiro no final das contas, mais lucro. Então, nesse caso, não existe a formação de cartel, porque não apresenta muito bem um acordo entre empresas quanto a preços, mas sim uma empresa engolindo a outra. Letra B, fragmentação industrial. A gente não tem disposto aqui no quadrinho, na tirinha, indústria, muito menos a fragmentação dela, a fragmentação da produção. Então não é letra B. E C, massificação do consumo. A gente também não tem uma ilustração clara de consumo, e quanto mais uma... Não está nem falando de consumo aqui. Uma massificação dele, nem o consumo está representado. Então vai ser letra D, concentração empresarial, porque mostra justamente um peixe engolindo outro peixe, que demonstrariam indústrias, empresas, uma tomando conta da outra. Questão 50, gabarito D. Bom, seguindo para 51, galera. Questão molezinha dessa daí, tá? A gente vai ter ali. Durante a Segunda Guerra Mundial, 39 e 45, a ação do Partido Nazista na Alemanha ampliou a propaganda contra os que foram considerados os inimigos internos da nação germânica. O cartaz abaixo é um exemplo dessa política. Então a gente vai ter ali no cartaz uma bandeira do Reino Unido, dos Estados Unidos, uma bandeira da União Soviética, lembrar que não é Rússia, é a União Soviética, certo? Por trás das potências inimigas, o judeu, está ali escrito, certo? Na legenda, traduzindo o que está escrito ali, que eu não falo alemão, mas está traduzido ali. Ele bota ali a fontezinha, né, do sitezinho onde eles pegaram isso, e ele pergunta ali, um aspecto da ideologia nazista observado nesse cartaz Então a primeira coisa que a gente observa no cartaz 3 bandeiras de países que estavam no bloco contra os nazistas, certo? A gente tem país socialista, como é o caso da União Soviética, e país capitalista, como é o caso do Reino Unido, dos Estados Unidos e também da França, que é um país importante, estava no outro bloco, mas não está representado nessa tirinha também. Tá? E atrás a gente vai ter a representação do que seria um judeu na visão dos alemães nazistas. Beleza? Ele pergunta, ele bota as opções de que aspectos da ideologia nazista estavam observados nesse cartaz. A. Antissemitismo, anticapitalismo, anticomunismo, anti-americanismo. Ele está falando ali, por trás das potências inimigas, o judeu. Todo mundo que estudou nazismo na Alemanha sabe muito bem que os judeus foram massacrados, mortos e entre outras barbaridades, certo? Na Alemanha nazista.
Então a gente sabe muito bem o que aconteceu nesse período. Mas não somente por isso, talvez você pudesse não saber associar que antissemitismo é um preconceito contra judeus. Então, se eu estou falando de que antissemitismo é um preconceito contra judeus, e que toda hora a gente está falando de Alemanha nazista, judeu, no cartaz mostra o judeu como inimigo, etc., é claro que o gabarito ele traz antissemitismo. Por que não poderia ser qualquer uma das outras? Primeiro, se ele fosse anticapitalista, ele não colocaria o socialismo também como inimigo dele, não colocaria a bandeira da União Soviética como inimigo. Se ele fosse anticomunista, não colocaria a bandeira dos Estados Unidos e do Reino Unido como inimigo. Então a gente não está tratando de uma questão ideológica, capitalismo, socialismo. Tá beleza? Da mesma forma, anti-americanismo. Quem ele está botando nesse cartaz bem claro como inimigo não é o americano. Tá? Embora tenha a bandeira ali, o que ele está deixando bem claro é que como se o judeu estivesse controlando, né, esses inimigos alemães. Então ele está deixando bem claro que o inimigo é o judeu. Tá, beleza? A frase deixa isso bem claro também. Com certeza, a frase por trás dos potências inimigas, o judeu. Então ele está deixando bem claro o judeu, fora tudo que você já estudou sobre a Alemanha nazista. Então fica bem claro na questão 51 o aspecto da ideologia nazista observado ali no cartaz, antissemitismo, preconceito contra judeus, letra A, 51. A questão 52 é uma questão que remete à geografia urbana, né? Traz duas imagens, duas cidades bem diferentes, e no texto inicial diz assim: nas imagens estão representadas a malha urbana da cidade de Toledo, com suas ruas estreitas de origem medieval, e a de um bairro de Los Angeles, cidade estadunidense que se expandiu principalmente após a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tem as imagens da cidade de Toledo, de origem medieval, fica na Espanha, e o subúrbio da cidade de Los Angeles com uma outra configuração bem diferente. Uma coisa que já chama a atenção é a configuração das ruas, dos próprios quarteirões. Em Los Angeles a gente tem uma organização bem mais quadradinha, em Toledo é uma coisa mais bagunçada, as ruas são mais tortinhas, assim. Então a pergunta é a seguinte: a diferença entre as duas malhas urbanas é explicada pela relação entre dois fatores que contribuíram para a organização desses espaços, embora em épocas bastante distintas. Esses fatores estão apontados em A. Concentração financeira, processo de verticalização. B. Atividade econômica, espacialização funcional. C. Nível técnico, padrões de circulação. D. Perfil de renda e segregação social. As questões de vestibular estadual elas costumam ter muito essa coisa de dois fatores, uma causa e consequência, e sempre essa separaçãozinha com hífen. Esse hífen, às vezes, é uma pegadinha, porque o primeiro fator pode estar certo e o segundo pode estar errado. Então, a alternativa já fica, você já escolhe essa alternativa por conta disso. A gente vai ter dois fatores que são comuns às duas cidades. A gente repara que as cidades são completamente diferentes, construídas em épocas diferentes, com funções diferentes. Mas esses dois fatores, eles estão presentes nas duas cidades, estiveram presentes nas duas cidades para a construção dessa malha urbana. A gente vai ver cada um desses fatores e vai excluir ou aceitar eles. Letra A, concentração financeira e processo de verticalização. A gente consegue, na verdade, pela imagem de satélite, a gente não consegue perceber esse processo de verticalização. Mas a gente imagina, infere que a cidade de Toledo, por ser de origem medieval, a gente não tinha tanto esse processo de verticalização, que é muito mais recente. Para quem não sabe, verticalização é essa ocupação urbana por meio dos prédios, né? A gente tem vários andares que o que você abrigaria em um determinado terreno, você consegue fazer muito mais para aproveitar melhor esse terreno. Para aproveitar melhor o solo urbano. Que é caro. Exatamente. Certo. E por isso você coloca várias construções uma em cima da outra para aproveitar melhor e ter mais lucro em cima daquele solo. Mas a gente infere que na cidade de Toledo não houve esse processo de verticalização, já que é uma cidade medieval. Então, se o processo tem que ser comum às duas cidades, você exclui a letra A por conta disso. B. Atividade econômica e especialização funcional. Essa malha urbana, essa organização das ruas, o formato das casas, não está muito ligado ao tipo de atividade econômica ou para que aquela cidade era usada naquela época. Ela tem mais a ver com o nível de capacidade de construção. Por exemplo, em Los Angeles a gente vê essas passagens com forma de viaduto, uma rua passando por cima da outra, asfaltamento, a gente vê os quarteirões separadinhos certinhos, a gente tem um nível de técnica ali empregado. Isso já puxa para a letra C. Na cidade de Toledo,
a gente já tem uma outra forma de organização. As ruas não são tão retilíneas, são mais emaranhadas. Então a letra B acaba sendo excluída e a gente fica com a letra C. Nível técnico, ou seja, a capacidade de construção que o homem tinha na época da construção da cidade de Toledo e hoje, depois de muito tempo, após a Segunda Guerra Mundial, para a construção de Los Angeles, né? Um nível técnico, uma capacidade de construção, outros instrumentos muito diferentes. E padrões de circulação. Em Toledo, a gente tem um tipo de circulação, diferente de Los Angeles. Uma forma que a gente vê muito em Los Angeles é o asfaltamento e todas essas ruas emaranhadas que servem para uma coisa, para um tipo de circulação. De repente, muito mais veículos, o que você não vê na cidade de Toledo com ruas muito menores. Então, a resposta certa fica na letra C. E a letra D, perfil de renda e segregação social, não está tão explícito assim nas imagens de satélite. A gente nem consegue ver os tipos de construção. Apesar de falar que é subúrbio, a gente não tem um tipo de renda ali descrito, né? Pelas imagens de satélite está muito mais clara a organização da malha urbana do que quem ocupa aquela área urbana. Então a letra D ela é excluída e a gente fica com a letra C. Gabarito letra C. Bom, galera, então isso. Essa foi a primeira parte da correção do primeiro aqui do 17. Para acompanhar a segunda, se inscreve no canal para ficar ligado, que vai postar em breve, certo? A segunda parte, da 53 até a 60, da mesma forma. Então fica ligado no canal. Curtir no Facebook, link do Twitter e do Facebook vão estar aqui na descrição. Não se esquece de se inscrever. Qualquer dúvida é só mandar pra gente. Valeu, galera. Até a próxima.